Nós vamos ver o testemunho da Bernadette Ferreira. Ela conta a bênção que recebeu para a sua filha. Vejamos e tenhamos a fé fortalecida em Deus, nosso Pai. A minha filha estava dando prosseguimento na igreja, aí depois ela se afastou por alguns motivos e eu não queria mais voltar para a igreja. Aí de repente a minha irmã Maria José, que é obreira, convidou a gente para vir aqui para São Mateus. Aí nós viemos. Aí quando chegou aqui, o pastor Cláudio orou por ela e profetizou na vida dela as bênçãos. Aí ela se alegrou e voltou aos caminhos do Senhor. Ela voltou, agora ela se batizou nas águas, virou dizimista fiel, né? E o pastor Cláudio profetizou na vida dela a porta de emprego. Ela conseguiu, dentro de 3 dias, conseguiu estar trabalhando e deu tudo certo na vida da minha filha. Porque eu espero muito por ela, né? Que ela voltasse pro grupo e continuasse a louvar. E Deus deu essa bênção para mim. Louvado seja Deus. Acho que não existe alegria maior. Olha, Natiel, eu sempre digo assim, as pessoas hoje em dia, elas se preocupam muito com a formação acadêmica dos filhos, né? E não está ruim que pense assim, não está ruim que a pessoa se dedique a isso. Mas eu vejo uma inversão de prioridades em alguns corações. As pessoas, muitas vezes, eles dizem assim, não vou levar meu filho para a igreja hoje porque amanhã tem prova, amanhã tem escola. Sim. E aí o que acontece? As pessoas se esquecem que o diploma, né, ele não tem nenhum efeito na eternidade, né? Não que você não deva se preocupar, como eu já disse, eu acho que é necessário, é responsabilidade, é até um ato cristão você procurar que os seus filhos sejam bem instruídos, estudados, isso é muito bom. Mas a prioridade número 1 dos pais deve ser criar filhos para serem salvos, né? Direcioná-los para os caminhos do Senhor, pregar a palavra não só com belos discursos, mas com exemplos, não é? Infelizmente, em um dos países que eu dirigi, eu fiz uma pesquisa interna entre os pastores, obreiros da igreja, e eu tive uma triste surpresa. Mais de 70% dos obreiros, pastores, homens que supostamente estão preparados e estão, mas descuidaram em algum ponto. Os filhos não estão na igreja. Os filhos estão no mundo, não são batizados, estão totalmente longe dos caminhos e cresceram dentro da igreja. São poucos os pais que conseguiram manter os filhos na igreja. São poucos. Se você ver a história, se você olhar ao seu redor, você vai ver isso. E esta mulher, esta irmã, a irmã Bernadette, ela é alguém fora da curva. Porque Aleluia. Em nenhum momento ali ela está dizendo, olha, eu queria tanto que minha filha fosse uma mulher sucedida, rica. Não, queria tanto que a minha filha voltasse para a igreja, cantasse no grupo de louvor. Eu orava por isso, eu buscava por isso. E Deus atendeu o pedido dela. Acho que essa prioridade, não é, Natiel? Deve ser central nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Temos que redefinir prioridades. Precisamos, pastor. Inclusive, o senhor falou aí sobre a questão da vida acadêmica. Nós incentivamos que com certeza todos, sim, cresçam, evoluam na vida acadêmica. Inclusive, nós temos aqui no programa um quadro que retrata sobre isso, com dicas que você pode tomar para também ter êxito aí, sucesso na sua trajetória. Mas falando sobre a questão de os pais priorizarem o diploma para os filhos, realmente isso tem acometido muito a geração presente. Infelizmente, pastor, os pais hoje não têm priorizado que Deus seja o ponto central da vida de seus filhos. Verdade. Por exemplo, eu já ouvi muito alguns pais dizerem que eu sirvo a Deus, mas o meu filho vai precisar tomar essa decisão e futuramente ele fará isso. Mas eu já tenho um pensamento diferente. O meu Deus será o Deus do meu filho, o Deus dos meus netos, dos meus bisnetos, e eu tenho a responsabilidade bíblica de passar isso para eles. Porque se eu não passar, o mundo vai incutir as suas ideologias, as suas versões distorcidas da vida. Infelizmente, eu perderei o meu filho quando eu tenho a oportunidade de ainda, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida dele, incutir o que eu creio, o que eu acredito, e não somente com palavras, mas sim com as minhas atitudes. Os meus filhos verão em mim e serão
no futuro o cidadão que sou hoje. Então, é muito importante que nós, pastor, observemos bem o que diz lá em Provérbios a respeito de criar o filho no caminho, não falar sobre o caminho, mas estar dentro do caminho, falar para o filho e dar o exemplo e servir a Deus com tanto entusiasmo que o filho chega a dizer, realmente eu preciso servir a esse Deus, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero esse Jesus, e as coisas que virão de forma natural na vida serão secundárias, porque Jesus será sempre o eixo da vida dessa criança, e nos deixou tanto exemplo a irmã Bernadette, falando, Senhor, eu quero que a minha filha te sirva. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas através de uma palavra, através de confiança, a filha dela retornou para Cristo e depois, como consequência, a porta se abriu, ela entrou numa boa universidade e hoje está aí contando a bênção, servindo a Deus, sendo feliz com Jesus. Não podemos construir o sucesso das nossas vidas no escombro das nossas famílias. Uma palavra forte, pastor. Temos que priorizar a família, redefinir prioridades, temos que incutir, como você disse, o evangelho, temos que mostrar aos nossos filhos a importância de servir a Deus. Presbítero Júlio, infelizmente, estamos falando de uma realidade, não estamos aqui conjecturando, infelizmente é uma realidade. Sim, pastor, e é uma triste realidade, né? Como os irmãos estão falando de uma forma muito precisa, muito cirúrgica, que alguns pais parece que brilham muito mais com o sucesso profissional, poder falar, olha, eu consegui formar o meu filho nisso, aquilo outro, do que dizer que o seu filho serve a Deus. Por exemplo, dois pais se encontram e um diz, eu criei o meu filho na igreja, ele serve a Deus, ele é um obreiro, é um pregador, e outro diz, mas o meu é um advogado. Então, não, parece que por aí. São assim, avaliações, né, que se faz. Tá, mas e aí, o que tá na igreja? Eu tenho para mim que a maior contribuição que eu posso dar ao mundo que o meu filho seja melhor do que eu, especialmente no sentido de um servo de Deus. Então, que ele seja um pregador da palavra, que ele tenha muito mais amor a Cristo do que eu tenho, que ele tenha zelo pelas coisas de Deus muito mais do que eu tenho. Então, se alguma coisa eu posso fazer pelo bem da humanidade, pelo futuro, eu faço isso, claro, no presente, o que eu já estou fazendo, mas pensando também no meu filho. Glória a Deus. Porque ele poderá ir, muito provavelmente, muito além do que eu posso ir, do que nós podemos ir. Como também trouxe o exemplo aqui o diácono Natiel, interessante, um pensamento que eu compartilho também, essa visão filho, neto, ou seja, toda a posteridade, né? Quer dizer, não pode parar em nós, tem que continuar. Então, o testemunho da nossa irmã Bernadette realmente nos chama a atenção e é um exemplo para todos nós, o que nós mais valorizamos na vida dos nossos filhos. É verdade, eu tenho um exemplo em casa maravilhoso, né? Meu pai, graças ao Senhor Jesus, ele educou 4 filhos na cidade de São Paulo, em diferentes lugares do mundo, né? Afinal de Sempre contas, viajando, somos missionários. E os 4 estão na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Os netos Pastores, estão na igreja. Então, assim, é um exemplo que eu tenho em casa e eu estou lutando para que também consiga, né? Pastor, só um adendo, talvez alguns não comentem isso, mas esse tipo de exemplo, como o exemplo do seu pai, ele é muito observado. Uhum. Quando existem, casos assim, olha, por exemplo, o presbítero o pastor Luiz Rubio, ou outros pastores também que conseguiram essa façanha, assim, há muitas pessoas que valorizam e se espelham, né? Porque, claro, a gente sabe que chega a um tempo que a decisão é do filho, não adianta, a gente sabe disso, né? Eu sou consciente dessa verdade, mas também não podemos tirar o mérito daqueles que conseguiram alcançar esse triunfo, eu posso dizer assim. Glória a Deus. Criar todos os filhos na presença de Deus e seguindo a mesma fé. Louvado seja o Senhor. E olha, sabemos que nesta luta, né, no meio deste empenho dos pais em manter os filhos nos caminhos do Senhor, ensiná-los, tem a guerra espiritual. Sim, pastor. O diabo não vai assistir isso de braços cruzados e falar, que bonito, olha só. Não, ele vai lutar. Ele vai. E hoje é um dia que nós oramos para que o Senhor repreenda as obras do diabo. Todos os dias oramos, logicamente, mas hoje é um dia onde fazemos campanhas específicas nesse sentido e as pessoas não podem deixar de vir na campanha de hoje, Natiel. Com toda certeza. É a sexta-feira da libertação total. Eu não sei o problema que você tem enfrentado, seja com teus filhos, seja essa fase da rebeldia que muitos tomam como uma questão da faixa etária, não. Isso também é algo espiritual. Então venha pedir a Deus pelos seus filhos, venha colocar sua família na presença do Senhor.
Hoje, aqui na sede mundial, às 3 horas da tarde, nosso querido pastor Kleber de Oliveira, o atual responsável da sede mundial, estará pregando a Santa Palavra, e à noite o presbítero Erwin de Lalande. Avenida do Estado 4568, no bairro da Liberdade, é o endereço da nossa sede mundial, com a entrada principal de veículos e pedestres pela Avenida Prefeito Passos, número 10. Estamos bem próximo ao metrô Pedro II e também aos terminais de ônibus Parque Dom Pedro II e Mercado. É isso mesmo, vocês de outros estados já sabem, temos Igreja Pentecostal Deus de Amor, a nossa igreja bem próximo aí da sua casa. Basta acessar o nosso site, está na tela ou vai estar em algum momento, ipda.com.br, e lá você vai identificar a igreja mais próxima de você. Aproveite para identificar a igreja mais próxima da sua família, dos seus pais, dos seus amigos, para que todos possam ser abençoados